só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu Senhor. Livro de Apocalipse. Para os que não sabem, Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. Inclusive na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse é o livro de revelação. O nome do livro é Revelation, revelação. Vamos abrir Apocalipse, quem achou? Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Queremos falar aqui nesta noite, meus amados, sobre 3 espíritos, 3 perigos que rondam a igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Depois Apocalipse capítulo 3, verso 1 e versículo 16 e 17, do capítulo 3 também. Vamos lá no 2:19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amém. Podemos nos assentar, meus amados. Aleluia, aleluia. Esta noite Deus quer derramar poder sobre nossas vidas, quer derramar graça do seu Espírito, autoridade, vitória, glória, graça. Ele quer curar os enfermos, Ele quer continuar batizando com o Espírito Santo, como fez na sexta, do sábado, domingo. Ele quer continuar derramando aquilo que Ele tem para nos dar, a sua glória e a sua presença poderosa. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus aqui nos fala a respeito de 3 perigos que rondam a igreja. Um que atacou a igreja de Tiatira, outro que atacou a igreja em Sardes e outro que atacou a igreja em Laodiceia. O primeiro perigo que atacou a igreja em Tiatira, a Bíblia o chama de a mulher que se chama Jezabel. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que a igreja na cidade de Tiatira era uma igreja maravilhosa, era uma igreja muito boa, era uma igreja extraordinária, até poderíamos dizer. Veja o que diz a palavra de Deus: conheço as tuas obras, primeiro o teu amor. Era uma igreja onde existia um clima de amor, existia um clima de amor. Este amor nós vemos no contexto, não era um amor em relação a Deus, mas era um amor entre os irmãos. Era o amor fraternal. Havia, portanto, este amor fraternal entre os irmãos, havia aquela alegria entre os irmãos, aquela familiaridade, aquela camaradagem entre os irmãos. Quando alguém chegava naquela igreja, era bem recebido. Naquela igreja, quando um crente ficava doente, os outros atendiam. Quando alguém não podia vir no culto, os outros iam lá visitá-lo.
A Bíblia diz, meus irmãos, que havia amor naquela igreja. Além do amor, a Bíblia diz que havia fé naquela igreja. Portanto, era uma igreja de milagres, onde a fé existe a ação de Deus, existe o mover de Deus. Deus se movia naquela igreja. Havia milagres, havia obras da fé, havia ação do sobrenatural de Deus. Era uma igreja que tinha fé. E, em função da fé e do amor, a Bíblia diz que aquela igreja tinha serviços ou tinha socorros. Como eu já disse, se tinha alguém com algum problema, lá estava a igreja presente. Tinha uma irmã lá que incendiou a casa, estava a igreja para reconstruir a casa. Uma irmã viuvava, lá estava a igreja para dar amparo para aquela irmã, para ajudar, para socorrê-la nas suas necessidades. Surgia lá um órfão, lá estava a igreja para socorrer os órfãos. Tinha um pobre na igreja, lá tinham os irmãos, se reuniam e faziam lá uma vaquinha e lá compravam a necessidade que aquele irmão, ou supriam a necessidade que aquele irmão tinha. Diz a Bíblia que era uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja de serviço. Ainda além disso, diz a Bíblia Sagrada que aquela igreja passava por lutas, passava por provações, mas ela permaneceu e por isso Jesus elogia aquela igreja dizendo que aquela igreja, o seu pastor, tinham perseverança. Eles não desistiam por qualquer coisa. Podia vir a luta que viesse, eles permaneciam firmes. Estavam sempre, constantemente, debaixo deste propósito de serem crentes, de serem fiéis, de serem amorosos uns para com os outros, de servirem uns aos outros, de agirem debaixo da fé. Que coisa gloriosa esta igreja! Diz a Bíblia Sagrada ainda, meus irmãos, que além de tudo isto, esta igreja crescia em número de obras. Era uma igreja que, se você tivesse nela hoje e voltasse daqui a 6 meses, daqui a 6 meses você viria que aquela igreja tinha crescido em número de obras, em crescimento, em abertura de subcongregações, em abertura de frentes de evangelização. Aquela igreja tinha novos departamentos, tinha novos ministérios. Era uma coisa impressionante o crescimento daquela igreja. E Jesus disse: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. No entanto, Jesus continua dizendo para ela: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, esteja aí dentro. O que é Jezabel? A palavra de Deus mostra que Jezabel, pelo menos, se não fosse exatamente uma pessoa, pelo menos teria este espírito que agia dentro daquela igreja, um espírito de mistificação do evangelho. A Bíblia diz que essa mulher, Jezabel, se dizia profetisa. Então, dentro daquela ação de fé, dentro daquela ação de milagres que havia na igreja, diz a Bíblia Sagrada que se introduz este espírito, se introduz esta ação dentro da igreja. E esta mulher que se diz profetiza, diz a Bíblia Sagrada, ela estava ensinando o povo a se prostituir e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vemos aqui, meus irmãos, que este espírito, esta ação, significa a ação da sensualidade dentro da igreja e a ação da mistura. A Bíblia diz que eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. O que significava isto? Naquele tempo, meus irmãos, os açougues eram junto aos templos pagãos, porque nos templos pagãos eram oferecidos sacrifícios diariamente. A história conta que alguns templos chegavam a oferecer centenas de animais diariamente. E aqueles animais que eram oferecidos aos deuses gregos, aos deuses romanos, a carne daqueles animais era oferecida nos açougues contíguos aos templos. E também junto a estes templos havia a prática da prostituição cultual. Ou seja, as sacerdotisas e os sacerdotes daqueles templos praticavam a prostituição como uma forma de culto aos deuses. E diz a Bíblia Sagrada então que esta mulher traz para dentro da igreja esta prática que era usual na sociedade. Era normal na sociedade que as pessoas fossem aos templos e ali adquirissem as carnes sacrificadas aos ídolos. E era normal lá na cidade de Tiatira, uma das cidades da Ásia Menor, onde era de uma forma muito grande praticada este tipo de culto aos deuses gregos e romanos.
Então, estas pessoas que lá na sociedade, que lá no mundo, usualmente praticavam estas práticas de comer comida ou carne sacrificada aos ídolos e se prostituírem, diz a Bíblia Sagrada que agora esta prática é trazida para dentro da igreja. Ou seja, a força da influência da sociedade penetrou dentro da igreja. E a igreja começou a praticar aquilo que era normal na sociedade se praticar. É interessante notar, meus irmãos, que entre aqueles povos havia uma distinção entre prostituição e adultério. Inclusive, se você ler atentamente o Antigo Testamento, você verá que esta ideia no Oriente era muito enraizada, de que o adultério era uma coisa condenável, mas a prostituição não era tão condenável assim, porque o adultério feria a família, já a prostituição não. A pessoa ia lá se prostituir e voltar para a sua família. É a Bíblia Sagrada, é o apóstolo Paulo em especial, que combate tremendamente essa prática. E por isso ele explica, uma explicação que para nós parece tão óbvia, mas naquele tempo não era tão óbvia assim. Por que o apóstolo Paulo explica em detalhes o porquê que a prostituição era uma coisa nefasta? Por que ele explica, olha meus irmãos, não convém que alguém se una o seu corpo ao corpo de uma meretriz, porque aí serão os dois uma só carne. Como que alguém sendo membro do corpo de Cristo, como que alguém cujo corpo é o templo do Espírito Santo, vai ser uma só carne com uma meretriz, com uma prostituta? Aquilo, meus irmãos, para muitas daquelas pessoas era uma coisa meio esquisita esta mensagem, porque na mentalidade deles, na moral deles, adultério era condenável, mas a prostituição não. A prostituição era uma coisa meramente física, não era do coração. Ele não amaria a prostituta, ele continuaria amando a sua esposa. Mas então, meus irmãos, esta influência daquela sociedade patriarcal, extremamente machista, a tal ponto de aceitar isto, aceitar que o homem se deitasse com uma prostituta, mas não aceitava que a mulher fosse deitar com um prostituto. Isso não, era só que o homem fosse deitar com a prostituta. Então esta coisa tão normal para aquelas pessoas estava agora entrando dentro da igreja de Tiatira. E esta mulher Jezabel estava então trazendo a prática lá de fora para dentro da igreja. E nós vemos, meus irmãos, esta igreja tão extraordinária, uma igreja com amor fraternal, uma igreja com fé, uma igreja com serviço, uma igreja com obras. Ela era vulnerável à influência da sociedade. Ora, meus irmãos, se a igreja em Tiatira era vulnerável a esta influência, isto implica dizer que nós também somos vulneráveis a essa influência. E nós temos que estar sempre em guarda, nós temos que estar sempre com os olhos abertos, porque a todo instante Satanás quer romper as portas da igreja e trazer a influência do mundo para dentro da casa do Senhor. E trazer a influência da sensualidade do mundo para dentro da casa de Deus. E Satanás procura fazer com que nós nos convençamos que aquilo que é normal na sociedade, que é normal aí fora, também deve ser tido como normal por nós dentro da igreja. Era isto que acontecia lá em Tiatira, e é isto que continua acontecendo hoje nos nossos dias. Meus amados irmãos, muitas vezes nós podemos nos sentir anacrônicos, muitas vezes nós podemos nos sentir como uns dinossauros, ultrapassados, primitivos, pré-históricos, ao tentar combater, ao tentar deter esta influência mundana dentro da igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Deus está nos chamando para estas posições. Deus está chamando a igreja, chamando cada obreiro, chamando a cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe, para tomar esta atitude. Oh, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que aquele pastor daquela igreja, que o pastor da igreja em Tiatira, homem de Deus, homem com fé, homem com serviço, homem com perseverança, homem com trabalho, era homem trabalhador, uma igreja trabalhadora. Jesus disse para ele: tenho contra ti que tu estás tolerando Jezabel dentro da igreja. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, ramagashura bandarashara bahanda.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo tem falado muito forte com o meu coração sobre isto. E Jesus tem perguntado para mim, Jesus tem falado ao meu coração, se nós não estamos tolerando Jezabel. O Espírito Santo pergunta a você, pai de família, se você não está tolerando Jezabel dentro da tua casa. Se a pressão dos teus filhos, se a pressão da cunhada, do tio, da sogra, do sogro, do vô, da avó, será que não está fazendo você começar a abrir, a baixar a guarda? A pressão da família. Às vezes o pai chega assim, o pai e a mãe dizem para o filho, olha, meu filho é assim, chega, olha, diz assim, pobrezinho dele, coitadinho dele, e abre, e aí lá vai aquele coração de vó, coração maior que a terra, não é verdade? E aí vai lá e abre, e deixa entrar a Jezabel. Às vezes o pai diz uma coisa e a mãe diz, pobrezinho dele, e começa a tolerar a Jezabel, e às vezes é vice-versa. E vamos tolerando, e vamos abrindo mão, e vamos concordando, e vamos nos acomodando com a situação do mundo. Oh, glória a Deus! O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Roma, meus irmãos, era um lugar tremendamente corrompido e pervertido. Roma foi o império que militarmente, que na área de engenharia, arrasou o mundo, comandou o mundo, dominou o mundo, e nenhum império conseguiu destruir Roma. Roma foi destruída porque ela mesma se autodestruiu. Roma foi destruída não foi pelos bárbaros, não foi pelos outros povos, não. Eles mesmos se autodestruíram. O seu pecado, a sua concupiscência, a sua perversidade, as divisões internas do império lhe destruíram. Roma era conhecido como capital da perversidade. E o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Roma, no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim, e não vos amoldeis a este século aí de Roma, não vos amoldeis a esta sociedade romana, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Deus! Jezabel está rondando as nossas casas, Jezabel está rondando as nossas congregações, e Jezabel tem entrado em nossas igrejas. Temos que ser francos, temos, meus irmãos, negar que quer queiramos, quer não, Jezabel acaba entrando. E Jesus não condenou o pastor da igreja em Tiatira por ter deixado entrar Jezabel, mas ele condenou porque ele estava tolerando Jezabel no meio da igreja. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Muitas vezes, meus irmãos, é impossível atacar em todos os lados. Muitas vezes, meu irmão, é impossível você conseguir guardar a seu lar, sua família. Acaba entrando alguma coisa, mas quando entrar alguma coisa, não tolera, mas pede graça para Deus e elimina esta ação maligna de dentro da tua casa, de dentro da tua família, de dentro da nossa igreja. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus aqui. Jezabel procura entrar e diz a Bíblia Sagrada, diz assim, esta mulher se declara profetisa. Então veja, meus irmãos, é interessante notar que esta ação diabólica, ela aparentemente não faz mal. Ela se declarava profetisa, não era profetisa, mas se declarava. Então, aparentemente estava tudo normal, aquilo era até bom. E isto, meus irmãos, é o que a Bíblia chama de espírito de engano. Então Satanás, ele começa a entrar com estas coisas e as pessoas não se dão conta, porque há uma aparência de normalidade. Ela é profetisa, se declara profetisa. Ela fala novas línguas, ela opera milagres, ela cura os enfermos. Oh, aleluia! Ela canta bonito, até prega bonito, faz tudo que os outros fazem bonito. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, mas é prostituta. E diz a palavra de Deus
Ela se declara profetisa. E ela não somente está ensinando, mas está seduzindo os meus servos a praticarem a prostituição. Esta é a ação de Satanás, meus irmãos. Quando Satanás faz introduzir-se por meio de alguém, esta ação que a Bíblia chama de ação de Jezabel, não somente aquele problema surge, mas começa a seduzir outros a fazerem o mesmo. Outros começam a fazer o mesmo. E começam a entrar então, meus irmãos, essa influência aí do mundo, influência pecaminosa, influência de sensualidade, influência de vaidade, influência de mentira. E entra um e se tolera, aquele espírito é tolerado, e aquele espírito começa a seduzir o outro, e seduz outro, e seduz outro, e seduz outro, e daqui a pouco estava a igreja de Tiatira, uma igreja com amor, com fé, com perseverança, com obra, estavam os obreiros se prostituindo. Aleluia, glória a Deus. Onde está a influência, meus irmãos? Onde está a influência maior da sociedade brasileira? A sociedade brasileira tem uma marca, tem uma característica. Assim como a sociedade de Roma, como a sociedade em Tiatira tinha uma marca, a sociedade brasileira tem uma característica conhecida no mundo inteiro. Qual é a característica da sociedade brasileira conhecida no mundo inteiro? Qual é que é? O mundo conhece o Brasil por mulata rebolando na beira da praia, por carnaval, por sexo. Oh, glória a Jesus. Eu estava conversando, fui lá fazer uma visita, orar na casa do irmão Sang Park e a sua esposa, ele é coreano, e a irmã Márcia, sua esposa, estava me dizendo que lá na Coreia, quando ela esteve lá, ela teve a infelicidade de descobrir que ela não era benquista lá, porque as coreanas olhavam a brasileira como uma mulher impura, uma mulher sem vergonha, safada. A minha esposa estava comigo em um dos países da África, e ela estava caminhando na rua, e daqui a pouco começaram a gritar atrás dela, imunda, 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 quando descobriram que ela era brasileira. Qual é a marca da sociedade brasileira? A sensualidade. Esta é a ação de Satanás. E não só a mulher, o homem também. A sensualidade, é o carnaval, é o nudismo, são as roupas sumárias, permissividade dos relacionamentos sexuais. Oh, glória a Deus. Aqui está o irmão René Lavogui, um africano. Ali está a irmã Vanessa. Eu pergunto, é normal ver lá em Guiné-Conakry uma mulher seminua andando pela rua, só de shortzinho? Não é normal. E eles dão um surra nela. Ouviram? Se uma mulher sai assim, a população dá uma surra nela. É normal um homem sair assim, só de calção, lá na rua, sem camisa? Não, sem camisa não. E se acontece isso que acontece com ele? Só se fosse louco, mas não acontece. Amém? Aleluia. Quantos estão compreendendo? Lá na igreja em Tiatira, o problema era aquele templo pagão, com a sua prostituição e as suas carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui no Brasil, esta permissividade sexual, esta sensualidade, este espírito diabólico que permeia a sociedade brasileira. Uma sociedade, meus irmãos, que os seus valores morais estão se degradando, em que é normal a pessoa roubar, é normal a pessoa ser corrupta, é normal dar suborno, é normal comprar um fiscal, tudo é normal. Coisas que acontecem em outros países que derrubaria o governo, derrubaria senador, deputado, aqui é normal, as pessoas até brincam com isso, vira piada. E quando surge um escândalo, o pessoal já diz, acaba em pizza, vai acabar em pizza. E já virou graça. Aleluia. E essa Jezabel quer entrar dentro da igreja. E esta Jezabel tem destruído igrejas. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas nós temos aqui a palavra de Deus para nos advertir, para nos mostrar estas coisas. E aí, meus irmãos, quando se prega isso, alguém diz assim, mas pastor Humberto, deixa de ser quadrado, deixa de ser cafona, deixa de ser ultrapassado. Isso é normal na nossa sociedade. Naquela sociedade também era normal. Os homens saírem de casa e deitarem com a prostituta lá no templo. Era normal, era da religião, era da sociedade isso. E esposa nenhuma ficava triste.
Chegava a vizinha e dizia assim para a vizinha: olha, eu vi o teu marido com uma prostituta lá no templo. Ela pegava e dizia assim: é normal isso. Era normal. Era um uso da sociedade de então. E a Bíblia diz que a igreja está sendo contaminada por essas normalidades, entre aspas. Oh, aleluia. E Satanás quer que nós engulamos estas normalidades da sociedade. E Satanás quer, meus irmãos, que a igreja comece a engolir a normalidade de um casalzinho de namorados com 12, 13 anos de idade, andar de mãozinhos, se abraçando e se beijando. Porque isso é normal na sociedade. O governo já está distribuindo preservativo para crianças de 10 anos nas escolas. O diabo quer que nós aceitamos como normal a questão de ficar. Eu fiquei com fulano hoje, fiquei com fulano da manhã, e outro, já fiquei com outro aqui de tarde. Mas isso é normal lá na sociedade, meus irmãos. E isto pode ser normal lá no templo pagão. A prostituição pode ser normal. Os animais sacrificados a ídolo pode ser normal. Mas isso é lá no templo pagão. Na igreja de Jesus não pode ser normal. E nós não podemos tolerar Jezabel, sob pena de nós sermos destruídos espiritualmente. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Agora mesmo, se Deus quiser, nos próximos dias estarei indo pregar ali em Portugal. E ali em Portugal, meus irmãos, é normal, e muitas igrejas até dizem que isso é normal, é normal, é normal. Os portugueses gostam de tomar um vinhozinho. Então em muitas igrejas é normal tomar um vinhozinho. E vão tomando vinhozinho. Estão lá emborrachados, bêbados, porque aceitaram a normalidade da sociedade. Oh, aleluia! Glória a Deus, mas a palavra de Deus, não importa se é no Brasil, se é em Portugal, a palavra de Deus é a mesma, aleluia, glória a Deus. Os costumes e os usos da sociedade não podem modificar a palavra de Deus. Os costumes e o uso da sociedade não modificam o Espírito Santo de Deus. Ele é Espírito Santo aqui, é Espírito Santo em Portugal, é Espírito Santo na Itália. Nós temos que entender isso. E em cada lugar vai ter uma atuação maligna na sociedade tentando se introduzir na igreja. Jezabel tem uma manifestação diferente em cada sociedade, uma manifestação diferente em cada cultura. Em cada país ela age diferentemente, mas ela continua sendo a mesma Jezabel, destruidora, prostituta. Mas esta igreja, aleluia, tem o Espírito de Deus. E Jesus está dizendo para mim e para você: não tolera Jezabel. Não tolera Jezabel. Oh, bendito seja o nome de Jesus, irmão. Vamos glorificar a Deus, irmão. Vamos glorificar a Jesus. Vamos pedir que Deus nos dê graça para não tolerar estas coisas. Estejamos atentos para todo tipo de influência nesta área. Estejamos atentos com as nossas vestimentas. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, que nós, o povo de Deus, devemos usar vestimentas honestas, sensatas, sóbrias, decentes. Oh, bendito seja o nome de Jesus, decentes. Não basta, meus irmãos, termos uma aparência de decente, né? Ela tem que ser decente. Não adianta a mulher estar com o vestido lá pelos pés, mas colado no corpo ou transparente. Talvez, meus irmãos, alguém esteja dizendo: pastor Humberto, isso é mensagem para o ano de 2007. Sim, é mensagem até Jesus voltar para arrebatar a igreja. E só vai subir quem permanecer nesta mensagem. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Mas pastor Humberto, hoje está cheio de visitante aqui na igreja. Pois que coisa boa que está cheio de visitante. Meu irmão visitante, minha irmã visitante. Se você quer ir para o céu, você tem que permanecer numa igreja onde Jezabel não seja tolerada.
Eu não estou aqui pregando um regulamento interno de uma igreja. Eu não estou aqui falando a respeito de um livro escrito por um homem. Eu estou simplesmente falando o que a Bíblia Sagrada fala, o que a palavra de Deus diz. E esta palavra é que pode lhe conduzir à vida eterna. É esta palavra. Não é a palavra de um pastor, de um líder, de um sacerdote, oh aleluia, muito pelo contrário, a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos e amontoariam doutores que pregassem de acordo com os seus desejos pecaminosos e carnais, de acordo com as suas concupiscências. Aleluia, glória a Deus. Eu queria pregar sobre as outras passagens que li, mas não vai dar, mas ficamos só aqui, aleluia, glória a Deus. Por hoje vamos dar uma surra, como disse o irmão, vamos dar uma surra na Jezabel, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer para Jezabel que aqui não é lugar dela. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu Senhor.